Bom, hoje nós vamos falar sobre os seres que nos contatam. Quem são esses seres extraterrestres que entram em contato com a humanidade terrestre? Os seres que nos contatam, eles têm graus de malignidade e de benignidade. Nós vamos começar pelos seres mais malignos, que contatam conosco através de parapsiquismo e às vezes até materializados. Eles podem estar dentro de governos, dentro de instituições, eles podem fazer contatos espirituais conosco através de energias. A gente tem que ver só o nosso grau de conexão com essas criaturas. Por exemplo, os reptilianos draconianos. Eles são originários de Alpha Draconis, é uma constelação do dragão. Eles manipulam os reptilianos autóctonos e os greys. Os reptilianos autóctonos são os reptilianos originários da própria Terra. A gente não sabe quando foi que eles surgiram na Terra, mas eles são muito antigos, com a origem da Terra. Então, a gente não sabe se eles foram criados aqui ou foram trazidos de um outro local para cá para povoar o planeta Terra. E os greys são manipulados a maior parte dos reis malignos, porque tem greys benignos também. Os malignos são normalmente manipulados pelos draconianos. Às vezes eles tomam o lugar dos draconianos para fazer algum tipo de serviço, né? Os draconianos, eles transportam o mal para a mente das pessoas, eles dominam a mente das pessoas, as consciências, né? Eles são temidos pelo seu grau de ódio, pelo seu elevado grau de belicismo e submissão aos valores ruins. Isso é o que domina a maldade que existe no planeta Terra. É essa maldade que está implícita e às vezes fica muito explícita que a gente não vê explicação para a malignidade. Eles geram muito medo, sofrimento e insegurança na população, né, principalmente nos bons de coração. E eles são os responsáveis pela violência étnica e religiosa, de gênero, sexual, crime organizado, territorialismo, patriarcado mundial, tráfico de drogas, enfim. Eles têm a preocupação maior deles é a concentração da riqueza mundial. O negócio deles é dinheiro. Eles têm vários tipos, né? Quando eles se manifestam fisicamente, é possível perceber que eles são reptilianos. Bom, temos os reptilianos nativos autóctonos, são aqueles que foram criados ou gerados já no planeta Terra, são os primordiais. Eles não sabem a sua origem, e nós também não sabemos, né? Eles não dispõem de tecnologia, apesar de avançados, eles não dispõem de tecnologia para ir embora da Terra, para sair da Terra. A Terra também é um planeta prisão para eles. Eles manipulam a humanidade nos aspectos material, mental, astral, espiritual, né? Através de instituições às vezes intituladas do bem, mas que por trás tem todos os dogmas do mal, sistemas financeiros, religiões, desinformação, distorção da história, tecnologias voltadas para o mal. Eles usam o medo e a força. Eles também trabalham, às vezes, acomunados com os draconianos. Os greys, mais comumente chamados de cinza, eles têm diversas origens, mas esses cinzas que nos causam medo são os de Zeta Reticuli, são os cinzas baixos. Os de Orion são cinzas ou brancos e mais altos, são um pouco mais benignos, estão a serviço do bem. Os greys, em geral, de qualquer origem, eles têm mente coletiva, eles trabalham coletivamente. Eles não têm a mente individual. Eu vou fazer isso, tu vai fazer aquilo. Não, todos fazem a mesma coisa sem questionar. Eles podem ser usados como clones de greys usados pelos reptilianos para se camuflar. Então, às vezes, daquele grey pequenininho é um reptiliano camuflado.
Eles servem como mão de obra para sequestros, abduções, coletas de material, monitoramento, implantes, cirurgia, criação de híbridos humanos. Eles são uma mão de obra tipo escrava, eles agem coletivamente, normalmente em grupo. Eles não possuem corpo emocional, e essa é a grande diferença entre nós e eles. Nós temos corpo emocional, esse foi um avanço da hibridagem que fizeram conosco através do genoma, colocaram em nós um corpo emocional. A gente sente dor, compaixão, tristeza, amorosidade, compartilhamento, alegria. Eles não têm isso. Eles não sorriem, eles não choram, eles não têm emoções. Por isso que, às vezes, ao nosso olhar, eles são muito maus, porque eles tiram determinadas partes do corpo, substâncias, sem problema nenhum. Aquilo eles não estão agindo por mal, é que eles não sentem essa dor do ser humano, né? E eles são responsáveis, no mais das vezes, pelos abusos dos direitos humanos. Eles fazem coisas que não deveriam fazer, que a pessoa se sente lesada, um grupo de pessoas também pode se sentir lesado, e isso é fruto da ausência desse corpo emocional. Os Anunnakis chegaram na Terra, provavelmente, a data mais antiga, há 450 mil anos. Eles eram divididos em hierarquias, né? Eles vieram de um império chamado Anu, e são originários de Nibiru. Dentro de Nibiru, então, tinha esse império de Anu, e eles se instalaram basicamente na Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, e lá deu origem aos sumérios, aos assírios, aos caldeus e aos babilônicos. Mas eles também, hoje se constata que houve presença dele em outros lugares do planeta, como o Peru, como o México, como China, Estados Unidos. Eles estiveram lá também em busca de minerais, em busca de ouro, de prata, e fizeram tecnologias. E hoje estão se encontrando registros daquela época com a linguagem deles, com registros feitos com o mesmo tipo de linguagem, com o mesmo tipo de arquitetura. Então, presumivelmente, são de origem Anunnaki. Eles são uma série de sub-raças e espécies que fazem parte daquele império de Anu. Eles têm muita tecnologia de manipulação genética. Eles são, na verdade, como se diz agora popularmente, eles são os criadores da espécie humana. Eles mexeram no genoma e com essa mexida no nosso genoma, eles alteraram e fizeram o que eles queriam de nós. Uma hibridagem do ser humano existente, primitivo de então. Eles aceleraram essa evolução e agora, um dos últimos estudos que existe é que foram eles que colocaram a glândula pineal na cabeça do ser humano, no cérebro humano. É uma glândula que na verdade não é uma glândula, é uma glândula porque produz um hormônio chamado melatonina, mas também é um órgão de sensoriamento, é um magneto pessoal humano, da espécie humana. É um magneto que faz o contato do ser humano com o planeta e com outros planetas, com a energia cósmica que existe. Os Anunnakis, eles faziam muita competição com os draconianos pelo controle, pela posse territorial do planeta Terra. Eles têm muito fundamentalismo religioso, isso para eles era importante. O patriarcado cultural mundial, o homem é que tem o poder sobre tudo, a mulher é mais servidão. A cultura da violência, né? Tudo é pelo poder, pelo terrorismo, pela violência, e a manipulação através das altas tecnologias. Isso são os princípios dos Anunnakis. Também vieram os Sirianos B, originários dos planetas em torno da estrela Sirius B. Eles são materialistas, fazem questão de dizer que não são espiritualistas, que espírito não existe, que o que importa é viver aqui, se aproveitar do planeta e morrer, nada vai acontecer. Eles têm tecnologia de viagem interdimensionais,
no tempo, inclusive, eles voltam no tempo ou se projetam para o futuro. Eles são os responsáveis pela criação das armas biológicas na Terra. Muito provavelmente as armas da Primeira Guerra, que foi uma guerra biológica, tenham sido tecnologia deles para com os cientistas da época que fizeram essas armas, né? Através do material biológico. Dizem até que o vírus Ebola foi criado pelos sirianos B. E são criadores de doenças mundiais e de vacinas contaminadas para a eliminação da humanidade terrestre. Nós temos uma mensagem do presidente Ronald Reagan na ONU em 21 de setembro de 1987, que ele diz assim: talvez precisemos de alguma ameaça universal externa para nos fazer reconhecer os laços que nos unem. Às vezes penso que nossas diferenças desapareceriam se estivéssemos enfrentando uma ameaça alienígena de fora deste mundo. Então, é o que ele fala, né? Ou a gente pacifica ou a gente pode sofrer aí uma séria ameaça de fora, né? Mas nós temos também, então agora nós vamos entrar nos benignos, né? Temos as espécies benignas que estão a serviço do planeta Terra, no seu equilíbrio, do seu magneto terrestre, que não pode entrar assim em desequilíbrio, porque a Terra sairia de órbita, enfim, seria uma catástrofe, né? Eles são por exemplo, os telosianos. Eles são os intraterrenos ou intraterrestres. Eles são os antigos lemurianos e atlantes que conseguiram sobreviver à catástrofe, as catástrofes do planeta naquela época, e entraram para baixo da Terra, para baixo da superfície terrestre, para os buracos que existem, para os túneis, para as cidades que existem na Terra, e que eles estão abrigados lá então há milhões de anos, milhares de anos, né? São várias civilizações, tá? Eles têm uma consciência muito evoluída, porque eles vieram de origens evoluídas, mas tiveram que se manter para a preservação da sua espécie lá onde era favorável, né? Eles ajudam muito com as tecnologias de proteção ambiental, né? E de biodiversidade, de manutenção do planeta, de não destruição, através dos espíritos da natureza, através das plantas, da consciência dos animais, dos minerais e do ser humano. Eles tentam implantar novos sistemas de consciência para que a gente evolua compartilhando o ambiente e não destruindo o ambiente. Eles possuem tecnologia de restauração da longevidade humana e auxiliam na mudança dos sistemas de crenças perniciosos. Eles vêm com novas crenças para que a gente saia da robotização, da mesmice, daquela coisa de ser guiado por guias cegos que não entendem das coisas e só têm interesse sobre a humanidade. Eles resgatam a verdadeira história da Terra. Então, esses conhecimentos avançados que se tem, os registros que se tem, eles são preservados pelos telosianos terráqueos, né? Os próximos também são conhecidos como os rigelianos, são de Rigel. Rigel é uma estrela da constelação de Órion, fica, eu acho que logo abaixo ou acima de Betelgeuse, se não me engano. Eles são de Órion, eles são manipulados pelos Greys, os Greys benignos, e fugiram do seu planeta natal, não se sabe bem a história, né? Eles mantêm relações diplomáticas com os seres humanos terrestres, eles promovem a resistência efetiva à subversão extraterrestre através do desenvolvimento de uma consciência multidimensional, usando imagens mentais para evitar o controle dos ETs malignos. Então, eles tentam implantar nos seres humanos uma nova consciência, uma consciência mais elevada, mais evoluída, né? Eles monitoram as atividades dos ETs hostis, eles têm esse papel na órbita terrestre,
e ajudam a descobrir o segredo da questão ET. Então eles colocam em nós essas curiosidades, essas pesquisas, essa busca por saber sobre os outros ETs, né? A consciência multidimensional é um aprendizado que eles nos passam, né? Multidimensional significa a convivência com as múltiplas dimensões que coabitam com a gente aqui no espaço físico e fora desse espaço também. Eles têm mentes controladas por métodos distintos de planificação, promovem os direitos universais, não só os terrestres, mas os direitos de fora da Terra. Aí está a paradiplomacia, né? Diplomacia fora da Terra. E promovem a internet e a comunicação global, mas a internet positiva, né? Com fins sempre evolutivos. Os veganos, eles vêm de Vega, da constelação Estrela Alfa, da constelação de Lira, né? Eles são muito parecidos com os humanos, porém são mais altos. Eles preservam muito os valores humanos, a ausência do dinheiro, a desnecessidade da existência do dinheiro para sobreviver, para viver pacificamente, abaixo partidos políticos, religiões e dinheiro, seitas, qualquer coisa segmentária, os veganos são contrários, né? Eles utilizam muito a telepatia noturna conosco, principalmente através do sono do ser humano, porque a gente se projeta e eles aproveitam isso, né? A presença pacífica e inclusive através de voos de baixa e média altitudes, então eles se tornam visíveis para o ser humano, para mostrar que eles são pacíficos, que eles não estão aqui para destruir nada nem ninguém. Eles podem neutralizar os efeitos das ogivas nucleares. O ser humano, depois que detona uma ogiva nuclear, não tem tecnologia para desativar. Os veganos têm, e inclusive existe na internet registros de pequenas naves fazendo isso com alguns mísseis que são mandados para testes ou até com finalidades já para destruição. Eles vão lá, eles simplesmente desativam e cai a ogiva daquele míssil. Isso já tem registros, né? Eles são cientistas do eletromagnetismo, então muito provavelmente eles mantêm o nosso eletromagnetismo ainda equilibrado através do magneto central do planeta Terra, né? E eles lidam com tecnologias provenientes do eletromagnetismo, como os ultrassons, enfim, os vários tipos de ondas que nós desconhecemos, mas que estão presentes às vezes nos aparelhos, né, de exames, de medição, tecnológicos, enfim. Então, nós temos também os Sirianos A, que também são da constelação de Sírius, porém da Sirius A, que é a estrela mais visível no nosso céu noturno, né? Eles são os colonizadores do Antigo Egito, da Babilônia e da Suméria, porém antes dos Anunnaki, há mais de 450 mil anos atrás. Eles são grandes construtores e arquitetos, eles foram os responsáveis pela tecnologia das grandes pirâmides na presença do mundo todo, não só lá do Egito. Tá? Eles têm tecnologias espirituais que eles utilizam através das frequências de som, da luz, das cores, dos cheiros, das substâncias e das formas. Para eles, tudo isso é campo de energia que pode ser utilizado para fins humanitários na humanidade terrestre. Tá? E eles também são excelentes artistas, têm um espírito artístico elevado, eles gostam muito de música, medicina, telepatia, clarividência, psiquismo, arquitetura, ciências, engenharia, matemática, genética, projeção astral, cosmologia, enfim, geometria sagrada. Isso são coisas dos Sirianos A, são conectados com esses campos aí. Eles também preservam muito a ecologia, a biodiversidade, a evolução da biosfera, a malha bioenergética planetária, é toda mantida por eles também, e a evolução da consciência humana. Então eles transpassam a mentalidade da normose em que a gente está inserido.
Dizem que os sirianos também trouxeram para a Terra as baleias e os golfinhos. Eles foram trazidos para cá para favorecer na manutenção e auxiliar no equilíbrio do campo eletromagnético do planeta, porque eles têm sensores no cérebro em que fazem essa conexão com o magneto terrestre, através de ondas sonoras, através de sonares que eles possuem, eles conseguem fazer isso. Temos também os Alfa Centauro. A estrela de Alfa Centauro, ela está a 4 anos-luz da Terra, é a mais próxima, né? É uma das raças mais avançadas da Via Láctea. Eles, com a tecnologia que eles dispõem, eles poderiam destruir qualquer raça hostil. Eles têm um senso de responsabilidade muito grande, um imenso senso de responsabilidade e poder também tecnológico. Eles são uma espécie que evoluiu para a aquática, né? Com guelras e membranas, justamente essa espécie que contata com a Terra de Alfa Centauro com bases marítimas, né? Eles ficam nas águas, nas profundezas das águas, né? Então, os avistamentos de OSNIs que se vê no mundo inteiro, nos mares, nos lagos do planeta, Lago Titicaca, inclusive tem avistamento de naves entrando, saindo, provavelmente são seres de Alfa Centauro. Eles são telepáticos muito sutis e são observadores invisíveis, eles estão sempre presentes de uma forma invisível nos ambientes, principalmente nos ambientes evolutivos, né? Eles promovem justiça e direitos humanos e tem uma conscientização da tecnologia que está sendo desenvolvida na Terra. Então, as grandes tecnologias, as mais avançadas tecnologias de ponta, para o bem da humanidade, provavelmente tem a mãozinha dos Alfa Centauro. Temos também os Pleiadianos, que são originários das Pleiades, né? Os Pleiadianos são seres espirituais, pacíficos, mediadores, sensíveis, têm muita sensibilidade, são amorosos e muito emocionais. Eles podem, inclusive, adoecer na presença de uma grande maldade, de situações de violência, situações de raiva, tensão. Eles acabam sofrendo, psicossomatizando isso no seu corpo físico através das doenças. Eles auxiliam a humanidade na liberdade, na busca da expressão e também promovem sistemas democráticos, direitos universais, negociação, diplomacia, diálogo. Isso é típico dos seres pleiadianos. Eles promovem a educação global através de uma consciência elevada, evoluída. Temos os Andromedanos. Os Andromedanos são, então, da nossa galáxia co-irmã, que é Andrômeda, né? Eles são de excelente índole, muito elevados evolutivamente e parceiros dos Arcturianos. Arcturo também é uma outra esfera evoluidíssima. Os Arcturianos são seres de todos que contatam com a Terra, junto com os Andromedanos, mas os Arcturianos são os mais evoluídos de todos. Eles praticamente não aparecem e quando eles aparecem, eles vêm em corpos de luz. São pontos brilhantes, né? Pequenos pontos que brilham e aparecem normalmente para as pessoas mais parapsíquicas, as pessoas que têm um grau de percepção mais apurado, né? Eles são considerados os despertos aqui da nossa galáxia, né? Eles são mestres em frequências. As frequências de som, de palavras, cores, formas, luzes, raios, tudo isso é utilizado com finalidades de cura pelos arcturianos, né? Eles são os guardiões e os protetores da consciência mais elevada. Eles trabalham com tecnologias e valores avançadíssimos espirituais, que nós desconhecemos, né? É a diplomacia e resolução de conflitos mundiais e fora do mundo terrestre também, de planeta com planeta, de outros orbes para com o planeta. Isso é deslindado pelos arcturianos.
eles são os criadores de muitos desses crop circles ou agroglifos que aparecem em várias partes do mundo, mas que são muito comuns na região da Inglaterra, no interior da Inglaterra, né? Que são verdadeiros códigos ali. Eles são os curadores físicos, emocionais, mentais, espirituais, energéticos. Eles têm tecnologias de cura que nós sequer conseguimos imaginar. E são defensores de um governo global do bem. São contrários ao governo oculto existente atualmente. Outros tipos de civilizações que contatam com a Terra. Os lirianos, os seres de Avis, os de Capela, os capelinos, né? Os de Maldek, que foi um planeta que explodiu, os de Antares, Tau 7, os nórdicos, que não se sabe qual é a origem dele, os greys de diversas origens, porque greys não existe só reptilianos, não existe só os de Órion, existem diversas origens, os de Epsilon Eridani, os híbridos diversos e os planetários solares, que são os seres do nosso próprio sistema solar que entram em contato conosco, os uranianos, de Urano, né? Os de Júpiter, os de Netuno, os de Vênus em forma espiritual, os de Marte, enfim. Mas nós temos também da humanidade terrestre os seres espirituais, que também estão a serviço da Terra. Por exemplo, a grande fraternidade branca terrestre. São seres, mestres ascensionados, não estão mais fisicamente na dimensão terrestre, estão na dimensão espiritual elevada, não na espiritual astral, estão na mais elevada, e de lá eles já viveram aqui na Terra, e de lá eles fazem toda uma proteção energética ao planeta. São grandes 7 raios, cada raio tem uma missão em relação ao planeta, cada raio tem um mestre, né? Por exemplo, o mestre Jesus, ele é do 7º raio, do 6º raio, aliás, e trabalha junto com a mestra Nada. Tem o 7º raio, que é o do mestre Saint-Germain, e por aí vai. São 7 grandes mestres da grande fraternidade branca. Temos também os missionários. Os missionários são aqueles seres espirituais, porém eles estão em corpo físico aqui na Terra, eles são reencarnados, eles são espíritos elevados que reencarnaram em pessoas, né? E fazem um trabalho pelo planeta que a gente não tem muito conhecimento. A gente pensa que é só aquilo que está na mídia e não é. Eles trabalham com grandes hierarquias, com grandes fraternidades, e estão aqui pelo bem da humanidade, pelo bem do planeta, porque eles sabem que o mal pelo planeta ele gera muita onda para fora do planeta, inclusive, e isso altera toda uma cosmologia que existe, toda uma programação que é feita por seres, uma preservação, né, do cosmos, do universo. Então esses missionários vêm para cá para fazer um intermédio entre nós, humanidade terrestre, e esses outros espíritos mais elevados, ou extraterrestres, que não são mais espíritos, mas que são energias muito mais elevadas, né? Eles têm trabalhos junto com a humanidade e normalmente são trabalhos de exemplarismo. Através do seu exemplo, eles fazem missões em relação à Terra. É o caso, por exemplo, de Gandhi, o caso da Madre Teresa de Calcutá, do Dalai Lama, que ainda está encarnado, da Irmã Dulce, que trabalhou muito com órfãos e doentes, Chico Xavier, através da espiritualidade, da Zilda Arnes, que trabalhou com crianças, principalmente em situações de guerra, de conflito, terrorismo, a Malala, que é proveniente do Oriente Médio e trabalha com o direito das meninas a terem estudo, das mulheres, né? Então são pessoas que têm um grande papel junto à humanidade terrestre.